Capítulo 165, Partida Noturna. Depois de dormir por 1h30, Fernando ouviu alguém chamando-o. Fernando, o enviado do capitão da guarnição está aqui. Carol disse, adentrando no quarto. Ouvindo isso, ele assentiu. Estou descendo, me dê um minuto. Rapidamente começou a equipar a sua armadura negra que Fark havia retirado para descansar. Enquanto se aprontava, resolveu checar seu status novamente. Status. Nome, Fernando Nóbrega. Idade, 18 anos. Status, Cabo, Noviço 5 estrelas, Mago Aprendiz. Nível, 5. Atributos. Físico, 13. Inteligência, 13. Agilidade, 12, 1 mais 3. Magia, 13, mana 16 a 130 e mais 25% de regeneração natural. Mana até o próximo nível, 131.105 a 254.000. Compatibilidade, nível 5. Vendo as mudanças em seus atributos, sorriu satisfeito. Pode parecer pouco, mas Fernando sabia que esses 3 níveis em magia que ganhou representavam uma grande diferença em sua força geral. Seu controle estava mais fino e as magias levemente mais fortes. O atributo de inteligência também representou uma grande mudança. Enquanto disparava as lanças de fogo e usava a autorregeneração para curar suas veias de mana, percebeu uma coisa: se concentrar em múltiplas funções se tornou mais fácil. A maior dificuldade em lidar com magia, além do talento natural, era a concentração. Isso também era válido para as habilidades. Ao usar magias ao mesmo tempo que se usa habilidades e enfrenta o inimigo, era como assistir TV, enquanto escrevia sobre um assunto diferente ao mesmo tempo que ouvia uma música. Era algo quase impossível de fazer ao mesmo tempo. Porém, cada vez que sua inteligência aumentava, sentiu que fazer essas múltiplas funções se tornava mais fácil. Fernando sempre teve dúvidas a respeito do atributo de inteligência, agora sabia o quão importante era. Ao divagar a respeito dessas informações, notou algo importante. Espera. Desde quando me tornei nível 5? Olhando para seus atributos, ficou boquiaberto. Provavelmente devido ao cansaço anteriormente, não havia notado que atingiu um novo limiar em sua força geral. Nível 5. Me pergunto em que nível a professora e o Sr. Raul estão. Fernando falou consigo mesmo. Atualmente sua força era tão alta, que conseguia enfrentar alguns subtenentes, obviamente tanto no caso de Bob William S., quanto de Malik, ele teve ajuda para vencer. Porém, isso não mudava o fato de que sua força era suficiente para fazer uma luta com pessoas desse nível. Mas independente de quão confiante estava em si, sabia que seria pisoteado caso desafiasse alguém de nível tenente. Ao se lembrar da luta de Galia, Raul e Ismar contra os tenentes de outras guarnições, sentiu que estava a milhas de distância. Depois de se aprontar, Fernando desceu. Na porta da mansão, estava um homem com um semblante calmo, aguardando silenciosamente. Oh, você está aqui, Cabo Fernando. O homem disse, num tom incomum, como se estivesse revendo um velho amigo. Isso o deixou incomodado. Quem era esse homem? Enquanto pensava, lembrou-se de algo. Você. Vejo que ainda se lembra de mim, eu sou Reinaldo, subordinado direto do capitão. O homem disse de forma respeitosa. Fernando não respondeu, apenas manteve uma expressão calma. Não sabia por quê, mas sentiu que essa pessoa não era comum. Na primeira vez que o viu, foi quando encontrou Victor Yudin após derrotar os Orcs Marauders. Reinaldo seguia Victor de perto, liderando um grupo de elite. Carol, Theodore e alguns dos outros que estavam na sala, permaneceram em silêncio. Não era uma discussão a qual deveriam se intrometer. Aqui está, esses são os dados de localização da mina. Reinaldo disse, quebrando o estranho silêncio no lugar. Sem dizer uma palavra, Fernando pegou os papéis. Olhando para o conteúdo, viu um mapa com vento amarelo como seu centro. A oeste da cidade fortaleza, tinha um ponto vermelho marcado próximo a uma região montanhosa. Acredito que o capitão Victor já tenha passado-lhe os detalhes, mas vou reiterar. Sua missão é defender essa mina de cobre de inimigos. Não importa quem for, outras guarnições, inimigos externos, forças não humanas ou quem quer que seja, você está autorizado a matar quem ameaçar tomar a mina. Reinaldo disse com um rosto calmo e pacífico, nem parecia que estava falando sobre matar pessoas.
Fernando franziu a testa ao ouvir isso, ele odiava ter que se envolver em conflitos de outras pessoas. Porém, infelizmente sabia que não havia alternativas. A 13ª era sua casa atualmente, seu lar e das pessoas a quem era próximo. Então defender os interesses da guarnição era sua obrigação. Quando os reforços chegam, perguntou com um rosto inexpressivo. Entre 2 a 3 dias o esquadrão Lazuli chegará para Rendelos, até lá, vocês devem manter sua posição. Por que não há mais tropas sendo enviadas? Assim podemos garantir o controle da mina. Fernando falou, com um tom de incerteza. Reynolds levantou um leve sorriso ao ver o jovem cabo questionando a organização operacional da missão. É bem simples, Cabo Fernando. Essa é uma missão sigilosa, quanto menos pessoas souberem da mina, melhor. Sabemos que um dos nossos batedores foi pego por inimigos e a informação vazou, mas é apenas um oponente. Se movermos uma grande quantidade de tropas, outras guarnições irão desconfiar e talvez lutem pelos direitos de propriedade conosco. Fernando ouviu tudo com um rosto surpreso, não imaginou que esse homem chamado Reynolds seria tão honesto e explicaria a situação para ele. Depois de ouvir aquilo, pensou que realmente fazia sentido mover menos pessoas. Enfim, aqui está sua autorização de saída. Oficialmente o Esquadrão Zero estará saindo para uma missão de caça pelo Portão Norte. Então vocês terão que fazer um desvio pelas planícies e irão para o oeste. Reynolds falou, apontando para alguns locais no mapa. Fernando ouviu em silêncio, apesar de nunca ter ido para esses lados, conhecia um pouco da região a noroeste, pois o Vale de Flaviore ficava próximo. Na trajetória que Reynolds apontou, eles deveriam cruzar as planícies antes do vale rumando ao oeste. Se bem me lembro, a Tenente Galia colocou um esguia em seu esquadrão, acredito que ele não terá dificuldades em encontrar a direção correta. Isso não será um problema. Fernando assentiu em resposta. Depois de acertar os detalhes, Reynolds partiu e o Esquadrão Zero se preparou para sair. Estamos indo. Fernando disse num tom calmo. Atrás dele, os 17 membros do Esquadrão Zero estavam em posição. Teodora, como segunda em comando, ficou ao seu lado, dando instruções. Time de arqueiros, misturados ao centro e meio, magos atrás. Quando partirmos, todos estejam com suas alvejas prontas em suas pulseiras de armazenamento, não evidenciem quem são os arqueiros e magos. Rotacionam o posicionamento. Fernando ouviu isso com um rosto surpreso, mas sorriu. Como ele estava muito concentrado em seu treinamento, não frequentou muitos treinos conjuntos com o Esquadrão 21. Mas vendo Teodora, percebeu que a mesma conseguiu absorver muita da experiência. Além disso, ela por si só, já era alguém experiente em batalhas, então teve facilidade em incorporar tudo. Em pouco tempo, o Esquadrão Zero chegou ao Portão Norte. Depois de entregar os documentos da missão, os guardas liberaram a passagem. Ao pisar fora da cidade fortaleza, todos estavam inquietos, essa era a segunda missão do esquadrão. Mas apesar de alguma incerteza em seus rostos, devido ao que houve antes, estavam relativamente mais confiantes. Olhando para o horizonte escuro, Fernando tinha uma expressão solene. Como o objetivo da missão era chamar pouca atenção, eles haviam saído à noite. Apesar de animais e bestas comuns não representarem mais uma grande ameaça, ele sabia que havia coisas sinistras escondidas nas sombras. Meia hora depois, o Esquadrão Zero já estava tão longe que mal era possível ver as luzes distantes de vento amarelo. Roar. Uó. Rosnados e uivos soavam aqui e ali, sons de galhos e mato sendo pisados também eram ouvidos nos arredores. Todos estavam atentos, a formação se mantinha unida e avançando a passos rápidos. Atualmente eles estavam cruzando as planícies, a vegetação robusta na altura da cintura, dificultava localizar os inimigos, mas todos sabiam do que se tratava. Lobos prateados. Enquanto seguiam a passos rápidos, ninguém disse nada e ninguém ordenou nada, era como se cada um soubesse que papel deveria cumprir. Esse era o resultado do treinamento. Fernando estava satisfeito ao ver isso. Em comparação com a primeira vez que saíram, que o grupo conversava de forma descontraída e mal conseguia manter uma formação adequada, todos agora pareciam verdadeiros soldados. Apesar do ritmo apressado, ninguém parecia cansado ou ficando para trás, tudo isso era devido ao reforço de atributos das poções Falser e equipamentos com runas. Mesmo os magos e atiradores, tinham físico nível 10 de novembro. GRRRRRR.
Como se não pudessem mais resistir, 2 lobos prateados que rodeavam o grupo, avançaram em direção à parte de trás. Svi. Uivos tristes soaram. Remir e Archie, que protegiam as costas, rapidamente cortaram os animais sem dificuldades. Mas isso não intimidou a alcateia. Depois de sentirem o cheiro de sangue, os sons ficaram mais intensos e as bestas entraram em frenesi. Au! Vendo isso, Fernando levantou a mão direita. Todos rapidamente pararam seus passos. Inicialmente ele pretendia passar pelas planícies sem lutar, apenas repelindo os animais e bestas que atacassem, mas com sua visão escurativa, viu dezenas de lobos levantando-se da grama baixa. Alguns tão altos quanto um ser humano, eram comparáveis a cavalos. Se fosse o antigo Esquadrão Zero encontrando-se nessa situação, Fernando tinha certeza que eles estariam numa situação desesperadora. Mas olhando para os rostos calmos e preparados de todos, sabia que só havia um resultado possível. Matem.